noite, meus queridos irmãos, irmãs. É com satisfação que eu cumprimento a todos e mais um enorme prazer de podermos abrir a Bíblia Sagrada e darmos sequência ao Escatologia 4. Hoje teremos a aula de número 24. Eu gostaria de convidar a Lúcia, que vem aqui à frente, dirigir uma oração para iniciarmos essas aulas. Maravilhoso Deus que está nos céus, estamos aqui na sua presença para recapitularmos mais uma parte do estudo bíblico, que o Senhor nos oriente, nos guarde e faça que cada palavra que seja pronunciada aqui nos sirva de alento, de orientação para a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Amém. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, na aula passada nós estudamos o santuário hebreu. Na realidade, nós intitulamos assim porque o povo de Deus, na época do Antigo Testamento e no início do Novo Testamento, eram os hebreus. Essa era a religião do povo de Deus na antiguidade. Este era o povo através do qual o Senhor se relacionava, orientava, interagia com os membros deste planeta. E por isso, quando ele pediu para construir uma casa que queria estar no meio deles, que nós vimos que aquilo é nada mais nada menos do que a igreja que existiu no Antigo Testamento, era através daquela religião que eles se religavam com o Senhor. E membros de qualquer parte do mundo podiam fazer parte daquela religião. Nós estudamos isso. Aí nós vamos revisar agora, basicamente, os três tipos principais de rituais que tinha nele, para que nós possamos ter uma compreensão objetiva da aula de hoje, que é o santuário celestial. Porque aquele era o santuário terrestre. E em muito breve, logo que entrasse na era cristã, nós descobriremos ao estudar essa matéria agora, que o santuário celestial, logo que passasse essa fase da maior cadeia profética que nós vamos começar a estudar hoje, o santuário celestial estaria de maneira absoluta focado na questão da humanidade, para em muito breve Jesus vir nos buscar. Tudo traçado a partir do santuário celestial, exatamente no período em que a profecia irá marcar, dentro do Escrito Sagrado. Não é opinião de A, de B ou de C, é assim que está escrito. Então vamos para o quadro. Muito bem, nós vimos que aqui era um pátio, em volta do pátio ficavam as tendas, esse pátio representava o planeta Terra, como nós vimos, e aqui estava então o altar de sacrifício, representando a cruz de Cristo, a pia representando Jesus, a água da vida. Aqui é a mesa com os 12 pães representando Jesus, o pão da vida, prefigurando. Aqui os castiçais, as lâmpadas, os 7 castiçais, prefigurando Jesus, a luz do mundo. Aqui o altar de incenso, representando a intercessão de Cristo, tudo apontando para Cristo, figuras. E aqui a arca, com os 10 mandamentos dentro, a vara de Arão que floresceu e o pão
e o pote de maná, e aqui em cima o Shekinah. Aqui era o santuário. O santuário representava o céu. Esse aqui é o modelo que Moisés viu no céu. Lá ele não viu o pátio. Aqui, então, o tabernáculo em si, que era só isso aqui, era pátio. Isso aqui foi um acréscimo. E o povo, então, se reunia no pátio que representava o planeta Terra. Inclusive, aqui que representava a cruz de Cristo. Cristo morreu realmente fora da cidade. Ele não morreu dentro do tabernáculo. Então, mostrando que ele realmente morreu para salvar a humanidade. Mas as três principais reuniões, os três principais rituais que nós vimos, o primeiro deles, nós vimos que é o sacrifício contínuo. Todos os dias do nascer do sol e do pôr do sol, era sacrificado um cordeiro, lá naquele altar, representando a salvação à disposição de todos. Prefigurando, de uma maneira muito objetiva, expondo a própria graça de Deus para a humanidade. O segundo tipo de sacrifício é o sacrifício pelo pecado. Em dias específicos, cultos específicos, acontecia então essas cerimônias, esses rituais que as pessoas traziam os cordeiros, as oferendas e confessavam os pecados, mostravam que estavam cumprindo com a lei de Moisés, que assim eram perdoados das transgressões da lei cerimonial e da lei moral, a qual transgrediram. E pela lei cerimonial, a lei de Moisés, eles tinham que pagar, devolver de forma corrigida. Não era simplesmente, se roubou uma galinha, vai devolver uma galinha. Ele vai devolver a galinha com uma proporção um pouco mais cara, de acordo com o tempo que ele demorou para devolver. E se não tivesse condição de pagar, ia trabalhar de escravo até pagar. Lei de Moisés. Muito bem. O terceiro tipo de sacrifício, que é o principal, é a principal ponte e viés para entrarmos na matéria de hoje, é o sacrifício expiatório que nos remonta ao dia da expiação, que era todo dia 10 do sétimo mês. E o sétimo mês, na realidade, nós vimos que é o mês de outubro, que o primeiro mês do calendário hebreu é abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Sétimo mês do calendário hebraico. Então, todo dia 10 do sétimo mês acontecia esse ritual, que nós vimos em detalhes na aula passada. Qual era o propósito do dia da expiação? O Shekinah que tinha aqui dentro, que era a presença do Deus vivo, nesse dia, quando concluía todo o ritual, a nuvem que ficava por cima do santuário conectava com esse Shekinah aqui, e aqui descia a glória de Deus, cobrindo todos que estavam aqui dentro do pátio, porque as pessoas que não estavam interessadas em se envolver com as coisas de Deus, ficavam lá na senda, não via. Agora, quem estava aqui dentro do pátio reunido, nesse dia, o sangue que era aspergido aqui nesse véu, os utensílios, tudo ficava limpinho, quando essa luz se manifestava. Só que se alguém com pecados não perdoados se manifestasse aqui dentro, como foi o caso dos filhos de Araão, Nadab e Abiú, que apareceu lá dentro de forma abominável, eles foram fulminados vivos. Então ninguém se metia a vir para cá por isso, porque sabia o que podia acontecer, fundamentados no exemplo de Nadab e Abiú mesmo. Então eles nem vinham. Se viriam dispostos a serem perdoados dos seus pecados, viriam arrependidos, viriam devidamente preparados. Então, o objetivo dessa revisão aqui é enfocar nisso aqui, ó. O dia 10 do sétimo mês, a purificação do santuário terrestre. A aula que nós vamos entrar hoje é a purificação do santuário celeste, que é nada mais, nada menos do que a maior cadeia profética da Bíblia Sagrada, de 2.300 anos. É 2.300 tardes. Para entendermos essa profecia, ou qualquer outra profecia da Bíblia Sagrada, a primeira coisa que nós temos que respeitar é a palavra de Deus. E existem regras de interpretação profética que a Bíblia Sagrada exige.
Não é porque a religião A, B ou C quer interpretar que a profecia tal seja isso, que a profecia Y seja aquilo. Não é assim que funciona. Bíblia Sagrada, ela é clara porque é a palavra de Deus. E quando se trata de profecia, nós vamos tratar de assuntos talvez até muito enigmáticos. E as profecias, para entender ela, a própria Bíblia tem que se interpretar. Então existem 4 formas de entendermos essa questão. Nós dividiremos em 4 partes as prévias proféticas. A primeira delas, profecias condicionais. Eu citaria como exemplo Jonas capítulo 3, versículo 4 a 5, a destruição de Nínive. Quando Deus pede ao profeta Jonas que vá a Nínive e profetize contra ela. E nós vimos nesse relato bíblico que o profeta foi lá, anunciou que em 40 dias Nínive seria subvertida em fogo. Ou seja, estava previsto para Nínive o mesmo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E simplesmente, para surpresa do profeta e para surpresa nossa, a profecia que Deus falou que em 40 dias Nínive seria destruída, Nínive não foi destruída. Porque essa profecia se encaixa com perfeição na classificação de profecias condicionais. Porque a condição de Nínive ser destruída era justamente se eles não atendessem ao apelo da palavra de Deus. Mas como eles atenderam, então está descartado. Deus não destruiu Nínive, perdoou Nínive. Ela foi destruída mais de 200 anos mais tarde, não com fogo, por invasão, mas foram outras rebeldias, foram outras situações e povos que entraram, invadiram e destruíram Nínive. Mas nessa ocasião, Nínive não foi destruída. A outra classificação são profecias simbólicas ou enigmáticas. Essas eu citaria, por exemplo, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 2 fala da estátua que o rei Nabucodonosor viu, com a cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e os pés de barro, parte ferro, que representa a história do mundo num capítulo da Bíblia. É uma profecia enigmática, que para decifrar esse enigma, esses símbolos, o profeta Daniel foi chamado e conseguiu desvendar ou desvendar esses enigmas. Daniel capítulo 7 fala de um leão, fala de um urso, fala de um leopardo e de um esquisitão. 4 animais. Que também Daniel 7,17 dá a chave de interpretação. Animais e profecias são formas de governo. Pronto, a Bíblia deu a chave de interpretação. Então aqueles enigmas também são desvendados por nós, como foi desvendado por Daniel também na época. Daniel capítulo 8 fala do bode e do carneiro, também da mesma forma, enigmas interpretados. Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão, enigmas também. Nós vamos estar estudando todas essas profecias aqui dentro dessa, quando que começou e a que passo que se deu. Apocalipse capítulo 13 fala de 3 bestas apocalípticas, também enigmáticas, mas que a própria Bíblia dá chave de interpretação, e nós estaremos estudando. Então essas que eu citei agora são profecias simbólicas ou enigmáticas. O terceiro e quarto tipo de classificação profética é a profecia de tempo simbólica e de tempo literal. A profecia de tempo literal, exemplos, Gênesis capítulo 15, versículo 12 ao 13, quando Abraão teve o anúncio de que o povo de Deus
passaria 400 anos no cativeiro egípcio. A profecia de tempo literal, presta bem atenção, grava isso que eu vou falar para vocês não esquecerem. Se o profeta estiver vivo, no dia que acontece a profecia, não importa se ele vai estar vivo no final, mas se no dia que começou a profecia acontecer que ele revelou, essa profecia será literal. Isso é uma chave que todas da Bíblia batem. Todas as profecias de tempo da Bíblia batem. Eu citei essa de Abraão, não citei? Que Abraão estava vivo quando começou o cativeiro egípcio. Ele não foi lá para o cativeiro egípcio, mas ele estava vivo. E foi ele que foi o profeta que teve essa visão. Números 14, verso 34. Moisés recebeu a profecia e anunciou de que o povo de Deus, pela rebeldia de não ter tido fé, de chegar e invadir Jericó, eles passariam 40 anos no deserto, dando voltas. 1 ano para cada dia dos 40 dias que eles espiaram a terra. Porque eles tinham que ter chegado e invadido. Ele chegou, Deus concordou com eles irem lá espiar a terra, tudo bem, só que a hora que voltou, com relatórios 12 espias, 10 voltou com relatório pessimista, e 2 foram embora, voltando para trás, onde Deus anuncia então o êxodo de 40 anos, sendo que podia ter resolvido bem ali na cara, de poucos meses, já estava na cara da terra prometida, passaram 40 anos vagueando no deserto. Jeremias capítulo 25, verso 12, o profeta Jeremias recebeu a profecia de que o povo de Deus passaria 70 anos no cativeiro babilônico. E Jeremias estava vivo. Do mesmo jeito que Moisés esteve vivo durante os 40 anos, bastava ele estar vivo no primeiro dia, mas ele ficou vivo os 40 anos. A profecia foi literal. Jeremias esteve vivo no início do cativeiro babilônico. E o povo judeu ficou quantos anos lá no cativeiro babilônico? Em cativeiro, propriamente dito, 70 anos. Profecia literal. Profeta vivo, deu certinho. Por último, Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao 40. Os fariseus perguntaram para Jesus: dá-nos um sinal do céu para provar que tu é o Filho de Deus realmente? E Jesus falou: não vai ser dado outro sinal para vocês, a não ser o do profeta Jonas. Do jeito que ele ficou 3 dias no vento do peixe, eu vou ficar 3 dias no vento, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no vento da terra. Pronto. Literal. Jesus participou no início e no final da profecia. Ele estava vivo, morreu e ressuscitou. Então, essas profecias que eu citei, por último, de profecia literal, vou citar outra. O milênio apocalíptico, lá de Apocalipse 20, que João fala que nós vamos passar 1000 anos no céu. João que teve essa visão, não foi? Isso vai acontecer à frente dos nossos dias? Mas o profeta João não será ressuscitado no primeiro dia do milênio? Com certeza. Então o milênio se torna literal. Presta atenção numa outra coisa que eu vou falar. Hermenêutica. A regra de interpretação doutrinada pela hermenêutica diz o seguinte: quando uma profecia começa literal, ela vai terminar literal. Se ela começar simbólica, ela vai terminar simbólica. Então não adianta querer misturar profecia de tempo literal com profecia de tempo simbólico, que não funciona. Se a profecia começa literal, ela termina literal em todo sentido. E se ela começa simbólica, ela termina simbólica em todo sentido. E isso diz a hermenêutica. E é plenamente compatível com a orientação bíblica. É uma teologia filtrada pela própria Bíblia Sagrada, que funciona perfeitamente. Entrando agora na quarta classificação profética, nós vimos então a profecia condicional, primeiro. A segunda, profecias simbólicas ou enigmáticas. Terceira, profecia de tempo literal. E agora então profecia de tempo simbólico. Se a literal é quando o profeta está vivo, quando começa a acontecer a profecia, a simbólica ficou fácil. Quando o profeta estiver morto, quando acontecer aquela profecia. Aí você falou que a profecia ia durar 3 dias,
serão 3 anos. Ezequiel 4, verso 6. Um dia igual a um ano. Ezequiel 4:6 só se aplica na profecia de tempo simbólico. Ou seja, quando o profeta está morto no ato de cumprimento dessa profecia. Exemplos de profecia do gênero. Daniel 7:25. O que Daniel diz lá? E cuidarão em mudar os tempos, o calendário e a lei de Deus. E os santos lhes serão entregues nas suas mãos, durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em primeiro lugar, quando que mudariam o calendário e a lei de Deus? Muito adiante dos dias de Daniel. A lei de Deus, propriamente dito, entre o ano 321 e o ano 323 da era cristã. Trocar o sábado do mandamento sagrado por domingo e festas de guarda. Cortou o segundo mandamento da lei de Deus, que fala sobre imagens de escultura, e dividiu o último em 2 para continuar 10 no decálogo. O documento que fez isso se chama Catecismo Dominical. Entre o ano 321 ao ano 323 da era cristã. O profeta Daniel estaria vivo? Não. Percebeu? Ele morreu há quase 600 anos antes de Cristo. Então essa profecia, que ele falou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1 ano de 360 dias, 2 tempos no dobro, 720, meio tempo, 180. Somando os 3, nós vamos chegar a 1260 dias. Mas como eu vou aplicar Ezequiel 4, verso 6, porque o profeta Daniel não estaria vivo quando acontecesse isso lá, quando começasse o período da supremacia papal, que foi no ano 538 da hora cristã e se estenderia até 1798. Dá, pega 1000. É um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então vamos lá. Dentro da profecia bíblica, vamos voltar ela aqui para o quadro. Levanta o quadro aqui que eu vou desenhar. Veja bem. Um tempo, 360. Um tempo, um ano de 360. Por que 360? É a média do calendário solar com o lunar, que o ano dá 360 e o mês dá 30 dias. Então, um tempo, 2 tempos, 720. 2 tempos. Eu tô pensando e que meio tempo, 180. 180. Não, aí tá certo, é porque... 0, 6 e 2, 8 e 8, 16, vai 1, 3 e 1, 4, 12. 1260. 1260, certinho gravado. Porque esse 2 tempos eu pensei que era o seguinte. Volta. Tá certo. Desculpa. Outra coisa, não, volta aqui. Eu queria até mostrar agora o cumprimento dessa profecia. Então, são 1260 dias que se tornaram 1260 anos, porque eu vou aplicar Ezequiel 4:6 aqui. Literal. Quer dizer, é uma profecia simbólica, de tempo simbólico. É simbólico. Simbólico. Literal é literal, isso aqui é simbólico. São 1260 dias que se tornaram 1260 anos. Vamos ver se ela se cumpriu. A supremacia papal começou no ano 538 da era cristã e terminou no dia 22 de fevereiro de 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI, amante de Napoleão Bonaparte. General Berthier foi lá na Itália e prendeu o Papa Pio VI. Se eu diminuir aqui, 8 menos 8 dá nada, 9 menos 3 dá 6, 7 menos 5 dá 2 e 1. Quantos anos que deu? 1260. E a Bíblia falou que ia durar quanto tempo? 1260. Tratando dessa mesma profecia aqui, observe lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 6, que fala em 1260 dias que a mulher ia ficar no deserto, fora da vista da serpente. Nós vamos estar estudando em detalhe isso mais tarde. Quando a igreja fugiu para o deserto, esse deserto seria os Estados Unidos da América. Mais tarde nós vamos estar entrando em detalhe. Capítulo 12, verso 6. E no capítulo 12, o verso 14, trata que a mulher receberia 2 asas de grande águia que voaria para o deserto, ao seu lugar preparado por Deus, para ficar 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. O mesmo período de 1260. Dias que na realidade são anos. E é esse mesmo que Daniel falou, João está aqui falando no Apocalipse.
No Apocalipse capítulo 13, verso 5, está falando 42 meses. Seria dada 42 meses para a besta proferir blasfêmias. 42 meses vezes 30 dias cada mês, dá exatamente, ó, 2 vezes nada, nada, 4 vezes nada, nada, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 3, 12. 1260. Daniel 13, 5. Apocalipse capítulo 3, verso 5. E Apocalipse 11 também, de 9 a 11, que trata de 3 dias e meio, que as duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, foi perseguida na França e colocada em praça pública e queimada. Esses 3 dias e meio, na realidade, são 3 anos e meio, e se cumpriram também pouco antes do final da supremacia papal. E nós estaremos estudando isso em detalhes mais tarde também. Todas as profecias simbólicas de tempo da Bíblia Sagrada batem com perfeição. Pois não? Quer dizer que Apocalipse foi escrito por João Batista. João Evangelista. O João. João Batista era o primo de Jesus. O João escreveu o Apocalipse, na época que ele escreveu o Apocalipse, ele estava vivo, teve as visões, exatamente, as inspirações. E quando que ia acontecer isso aqui? Só no futuro. Só lá no futuro, ele já está, ele morreu no próximo ano 100 da era cristã. Então todas as profecias de tempo que ele falou, a exceção do milênio, que o milênio vai ressuscitar no dia. Então ele literaliza a profecia pela ressurreição dele. Mas as demais de tempo que ele falou, todas serão simbólicas. Tem outra literal também, de João. Apocalipse 18, 8 e 10. 18, 8 fala que as 7 pragas durarão um só dia. E é o primeiro dia do milênio, que é o que fecha a porta da graça, e Jesus no final dele está voltando. Então não é simbólico isso aí, porque João ressuscita e ele literaliza essa profecia. Ainda que alguns busquem provas fora da Bíblia, que não passa evidentemente de lamentável equívoco e opinião pessoal de quem escreveu ou interpretou, porque a Bíblia é clara nisso e a hermenêutica também. Então é literal. Essa meia hora, a meia hora profética de viagem para o céu, também é literal, não é simbólica, não são 7 dias, porque João está dentro, ressuscitou. Então esse que há interpretações de gente aplicando fora, que seriam 7 dias, e as 7 pragas que vai cair em um só dia, é um só dia mesmo. As do Egito, que naquele tempo tudo era marcha lenta, caiu em 12, 13 dias, caiu tudo. Por que a nossa vai demorar tanto? Que os últimos acontecimentos serão bem mais rápidos. E a terra toda, no Apocalipse 18, 10, fala que em uma só hora a Babilônia toda vai ser destruída, a baderna do planeta. Vai ser uma hora só mesmo, que vai levar para esse planeta inteirinho, tudo que o homem construiu ficar no chão. Não é 7 com a chegada de Cristo. Não. Não. Meia hora. Não. Essa é a opinião pessoal de quem escreveu, com todo o respeito. Mas, literalmente falando, dentro do contexto das profecias bíblicas, ela não se encaixa, que aí eu estaria interpretando, que está dentro do milênio. Concorda comigo? Primeiro, o milênio não é literal? A hermenêutica não diz que quando a profecia começa literal, não vai terminar literal? A minha viagem para o céu não é dentro do milênio? Como que eu vou interpretar que aquilo lá é simbólico? Entendeu? Paulo, não vamos longe não. Paulo mesmo, o apóstolo Paulo. Ele falou, isso diz Cristo e não eu. Isso diz eu e não Cristo. Teve opinião pessoal. Então os personagens da Bíblia, se eles têm opinião pessoal, irmão Ai também teve, e eu também posso ter, mas isso não significa que isso possa servir de regra. O que é regra é o assim diz o Senhor. Tudo que esses caras falaram, que os profetas falaram, que o Soares Ai também falou, que está conectado com essa conjuntura doutrinária bíblica, tudo bem, está tudo certo. Mas o que parte para a opinião pessoal é opinião pessoal. Não serve de regra. Não, Rafael, e quando fala lá, de um sábado ao outro, todos? Isso é no futuro. Guardar um sábado. E aí? Isso é na que tem? Não é na... Eternamente. Não é na... Não, normal, literal, ué. Quem falou isso não vai estar lá junto com a gente? Foi Isaías? Tudo literal. Essa questão que eu vejo também quanto à duração das pragas, que a Terra não tinha capacidade de ficar um ano aguentando aqueles ataques. E aonde...
ia morrer todo É mundo. descabido, né? Não tem como. É descabido. Como é que você vai Imaginar ficar um ano bebendo seria um sangue? verdadeiro terrorismo, né? Não, e um ano Deus não é bebendo terrorista. sangue. Não tem como se a água todinha vai virar sangue um dia, tudo bem. Agora um ano? Exatamente. Muito bem, agora nós vamos entrar então na profecia de tempo, que também é simbólico, porque Daniel estaria morto quando começasse a contagem. Nós vamos provar isso aqui dentro. Quando começou a contagem dos 2.300 anos, Daniel estaria morto. Ponto final. Então, isso é um assunto seríssimo. Minha amor, a Marlene Só está querendo pegar. só reforçar sobre as pragas que vai cair em 1 hora, né? Não, em um dia. Apocalipse 18:8. Pra chegar no céu que é meia hora. Não, chegado no céu, que é outro Apocalipse 8:1. 24 horas. E Apocalipse 18:10, 1 hora, vai ser destruído o planeta. E as pragas vão cair por Um uma dia. ou todas juntas? Uma no vácuo da outra. E 20 Igual foi no Egito. Certinho? O profeta Daniel nasceu em 623 a.C. e morreu em 533 a.C., com 90 anos de idade. A contagem de 2.300 anos, nós vamos ver aí, que começaria no ano 457 a.C., bem depois da morte do profeta Daniel. Por isso, a profecia dos 2.300 anos se encaixa no perfil de classificação profética simbólico de tempo. E ponto. Justamente porque o profeta Daniel estaria morto quando começasse a acontecer essa profecia. tão importante em 437. Foi a Vai ser ordem, 57. foi a ordem para reedificar Jerusalém. Exatamente. Nós vamos entrar nisso agora. Foi o... Tá? Muito bem. Daniel capítulo 9, verso 20 ao 24. Nós vamos entrar agora já mergulhando no contexto da profecia dos 2.300 anos em si. A maior cadeia profética de tempo da Bíblia Sagrada. Lá nós vimos de cara que o anjo Gabriel veio visitar Daniel. E ele chegou, ele estava orando, ajoelhado no chão. E ele foi e tocou nas costas dele, no ombro dele. Quer dizer, olha a velocidade que esse anjo voou. Esse anjo estava lá no reino eterno. Em que galáxia? Terceiro céu. Olha só. Daniel começou a orar, antes de terminar a oração, o anjo já estava ali, o anjo Gabriel. E deu um toque no ombro dele. Daniel, você é muito amado. Ministra sua súplica, saiu a ordem. E eu vim para te declarar. Aí Daniel levanta, daquele jeito, né? Vocês imaginam. Tremendo. Travado, com medo, assombrado, ficou sem entender aquilo tudo, mas ficou na dele, porque ele já tinha tomado muito susto para trás, nessas visões, e agora ele estava mais tranquilo, porque esse pelo menos foi dentro do quarto, porque ele estava lá dentro, o anjo apareceu lá dentro do quarto dele, já não foi no campo aberto, então não viu mais nada além do anjo em si lá dentro. E o anjo senta e começa a mostrar para ele, e mostra que esse anjo, o anjo Gabriel, é um professor, um senhor professor. Como o camarada deu a aula de maneira tranquila. Bora aqui para o quadro. Verso 24, o anjo Gabriel vira para ele e diz o seguinte: Daniel, sabe e entende. 70 semanas estão determinadas para quem? Seu povo. Para o seu povo. Quem que era o povo de Daniel? Judeus. Judeus, que estavam onde? Cativeiro. No cativeiro babilônico. Então ele está dizendo que 70 semanas proféticas, nós sabemos que essas 70 semanas, vezes 7 dias cada semana, nós chegamos a 490 dias. Como essa profecia será aplicada a Ezequiel 4:6, então são 490 anos. Esses 490 anos, está bem claro aí no verso 24, que seria para o povo judeu. Ficou bem claro, meus irmãos? Então, essas 70 semanas seria para isso. Agora nós vamos ver o tanto que esse camarada foi
claro com o profeta Daniel, dentro do verso 24 ainda, ele falou o que o povo deveria fazer durante esses 490 anos para que realmente o reino de Deus pudesse ser estabelecido aqui na terra, caso eles realmente fizessem. Mas Deus, na sua onisciência, sabia que o povo de Deus, esse povo de Deus, não ia dar conta do recado, não ia cumprir com a parte deles do trato. Por isso a profecia se estenderia, além de 490 anos, por mais 1810 anos, que se comporia então os 2.300 anos. Povo devagar. Então foi complicado. Se estenderia ainda por muito tempo afora. Como Deus sabia que eles não iam cumprir com a parte dele, as pessoas que se tornassem povo de Deus a partir dos 490, que seria justamente o povo cristão, é que daria conta de receber esse bastão de arrevezamento e da sequência. Olha como é que, no verso 24 o anjo disse que eles tinham que fazer. Eles tinham que espiar a transgressão, dar fim aos pecados, ungir o santo dos santos. Olha, tudo isso eles tinham que fazer. Quem que é o santo dos santos? Cristo, o Messias. Quer dizer que eles tinham que ter uma reflexão, uma auto-reflexão durante esse tempo que eles teriam, para preparar para a vinda do Messias. Eles tinham que reconstruir a cidade. Eles tinham que receber o Messias. E com isso, dar fim à transgressão e ao pecado, para ser, diante do universo, o povo de Deus realmente, que condiz com o chamado. E isso é um propósito que está relatado, que está registrado no verso 24. Mas quando entra no verso 25, é que nós vemos os detalhes que esse anjo, como um grande professor, facilitou a compreensão para nós. Porque Daniel mesmo viajou quase que completamente com essa profecia. Ele mal entendeu a parte que tocava para o povo judeu. Que para frente ele não entendeu nada. Bora lá. Quando nós entramos no verso 25, ele pega essas 70 semanas e divide em 3 fases, em 3 partes, aliás. Ele trata 7 semanas para reconstruir a cidade. 7 vezes 7? 49 anos. E cumpriu a risca. Foram 49 anos que eles gastaram para reconstruir Jerusalém. Foi do ano 457 ao ano 408 a.C. 49 anos certinho. A outra parte que o anjo divide para explicar, mais 62 semanas, que dá 62 vezes 7, dá 434. 434 anos. Esse período aqui é o período de reflexão para aguardar a vinda do Messias. Eles tinham que se preparar para a chegada do Messias. E a última parte que o anjo Gabriel explica para ele, então nós temos 7 semanas, mais 62 para a reconstrução, está faltando 62 com 7, 69, está faltando quanto? Uma. E o anjo Gabriel aí explica, do verso 25 até o verso 27, com clareza, mais uma semana que o Messias ia vir e fazer o pacto com muitos. Mas só que em uma semana são 7 dias. Anos. Uma semana são 7 dias, mas na profecia, 7 anos. Olha que coisa interessante. Ele diz que na metade dessa semana aqui, o que é a metade de 7 anos? 3 anos. 3 anos e meio. Então, nós vamos ver que coisa mais interessante, que 3 anos e meio do ministério de Cristo, ele morre. E teria mais 3 anos e meio para frente, para os judeus ainda ser o povo de Deus, que chega ao ano 34. Justamente ao apedrejamento de Estevão, onde definitivamente eles rejeitam o cristianismo, perseguindo por decreto legal a Estevão, por prática de cristianismo.
Eles rejeitam o cristianismo de forma definitivamente e cabal. E aí, como nação, eles foram rejeitados por Deus. Agora, para alguém fazer parte do povo de Deus, tinha que se tornar cristão, se converter ao cristianismo e servir a Deus em espírito e em verdade. Aí Deus, pela sua graça, salvaria. Vieram para os seus e os seus não. Vieram, muito bem, Lúcia. Vieram para os seus e os seus não o quiseram. Então vocês viram aqui, 70 semanas, 490 anos. Se eu somar esses anos aqui tudo, ó, vai dar os 490. Se eu somar 49 anos com 434 anos, com 7, dá exatamente 490 anos. Se eu somar as 7 semanas com 62 com 1, dá exatamente as 70 semanas. A matemática da profecia bate com perfeição, não tem dúvida. O verso 24, voltando lá, tem uma mensagem cabal para nós, que é o ponto de partida da profecia. Quando começaria a contagem? Quando saísse a ordem de reconstruir Jerusalém. A ordem definitiva aconteceu no ano 457 a.C. Esdras 7:7. No 7º ano de rei Artaxerxes, rei da Medo-Pérsia, saiu o decreto. O decreto definitivo que reconstruiu Jerusalém. E se você for procurar qual é o ano 7º do rei Artaxerxes, você vai ver a passagem do ano 456 para 457. Cumpriu com exatidão o 7º ano do rei Artaxerxes. Então, você desenha aqui a profecia. O ponto de partida dela não é nenhum João Ninguém que vai falar quando que vai começar a contagem dos 2.300 anos. Foi a Bíblia, 457 a.C. Então não tem conversa. Se tem, se ela começa em 457, nós já sabemos o final dela, 1844. Estaria completando os 2.300 anos da era cristã, depois de Cristo. Aqui antes de Cristo, depois de Cristo. Então não tem. A única coisa aqui é o ano 0, né? Que vai entrar como somatório e fechar então com absoluta certeza os 2.300 anos. Se eu tenho 2.300 anos menos 490, porque nós sabemos que aqui o anjo Gabriel dividiu de cara em duas partes essa profecia. Um período que ele chamou para o povo judeu e o outro período que seria para o povo cristão. Que aí ele chamou na profecia de povo do príncipe, na altura do verso 26 e 27 do capítulo 9 de Daniel. Então a profecia dos 2.300 anos, 490 anos seria para o povo judeu e 1.810 anos para o povo cristão. Porque infelizmente nós vimos que aqui no final dos 490 anos, daria exatamente no ano 34. Quando Jesus já morreu, né? Exatamente. Jesus morreu no ano 31. O ministério dele começou no ano 27. Vamos seguir a sequência direitinho aqui, ó. De 457 a 408 foi a reconstrução de Jerusalém. 49 anos. Certo? Então de 408 até o ano 27 da era cristã, dá exatamente os 434 anos das 62 semanas que o profeta falou. No ano 27 ao ano 34, ou seja, do 27 da era cristã até 34 da era cristã, daria os últimos 7 anos, que na metade, que é o ano 31, Jesus morreria. Então no ano 27 Jesus foi batizado. No ano 31 ele morreu. E no ano 34, 3 anos e meio depois da morte de Cristo, 3 anos e meio depois da morte de Cristo, foi o apedrejamento de Estevão, aonde os 490 anos do povo judeu
encerrou. Aí ficaram 1810 anos para frente. Por que eu sei que é 1810 anos? Se eu já estudei da profecia de 2.300 anos, o período do povo judeu foi 490, nada, 10 menos 9, 1, 8, quantos anos está faltando para nós estudar? 1810. O período do povo cristão é de 1810 anos. Porque dos 2.300, 490 é para o povo judeu, 1810 para o povo cristão. Então, em 22 de outubro de 1844, nessa data, essa precisão de data nós temos por estudos exaustivos e sofridos, feitos por Guilherme Miller. Ele pegou estudos já de outros estudiosos do passado que foram apurando datas e tudo, de várias profecias. Ele conseguiu fazer uma apuração, um ajuntamento maravilhoso e conseguiu chegar com precisão nessa data aqui, 22 de outubro de 1844. Ele conseguiu fazer o encaixe perfeito, apesar de ter feito uma interpretação errônea, que ele achou que nesse dia aqui Jesus ia voltar. E Jesus não voltou nesse dia. Estava acontecendo outra coisa. Estudando na aula passada, que o dia 10 do 7º mês era o dia da purificação do santuário terrestre. Essa profecia, Daniel 8,14, está falando que até 2.300 tardes e manhãs, até 2.300 anos, o santuário celestial é purificado. Os pecados que juntam aqui na terra, tudo é arquivado aonde? No céu. No céu. E quando que começaria a ser purificado os pecados de lá? Está dizendo então que ia começar o juízo. O dia de purificação aqui para Israel, né? O dia de purificação aqui do santuário terrestre era dia de juízo para Israel. Então, aqui está apontando que no dia 22 de outubro de 1844 ia começar o juízo no céu. Nós vamos ver em detalhe isso mais tarde, só que nós vamos estar estudando na aula que vem a composição das igrejas apocalípticas e das profecias, tudo que aconteceu dentro desses 1810 anos. Hoje, nós estudamos os 2.300 anos na forma geral, sintética, sintetizada. Na aula que vem, nós vamos entrar na forma analítica. Vamos estudar, compor passo a passo. Estaremos revendo essa parte aqui e analisando passo a passo, encaixando aqui dentro as profecias da Bíblia Sagrada de tempo que se encaixa dentro desse período. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, encerrarmos com a oração? Santo Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado e o teu amor por nós. Muito obrigado pela tua palavra, especialmente a palavra profética, que acende a nossa fé e nos prepara, Senhor, para realmente fazer o trabalho missionário e nos prepararmos para naquele grande dia adentrarmos ao teu reino, a recebermos das tuas mãos a promessa em que foi feita aos ancestrais nossos e chegam às nossas mãos através do sacrifício do teu Filho amado. Capacita-nos a todos nós, Senhor. Mantenha a nossa chama acesa, a nossa fé firme e o propósito missionário de cada um de nós firmes, no sentido de levar a outros ao nosso redor, para que eles também possam conhecer o que conhecemos e se prepararem junto conosco para naquele grande dia marcharmos para dentro dos portais da Cidade Santa. Dá-nos uma semana feliz, cheia de realizações, com as tuas bênçãos e proteção. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.